Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos e eu creio que estudar Atos dos Apóstolos é importante, porque nós começamos a perceber, quando olhamos para a palavra é um espelho para cada um de nós começamos a perceber o que nós devemos guardar, que nós estamos fazendo corretamente, que esse deve ser o nosso caminhar diário. E aquilo que nós estamos nos distanciando, que nós estamos nos afastando. E estudar para mim Atos dos Apóstolos está sendo enriquecedor, porque a gente começa a ver, através da ação da igreja primitiva, uma série de ações que cabe a nós, a mim, a você, hoje, século 21, também tomarmos a nossa caminhada diária com Deus. Deus tem realmente um propósito ao caminharmos como pessoa, a nossa experiência pessoal com Deus é importante, mas Deus também tem um projeto para a família, para que a minha casa, a minha família, a sua família, o meu casamento, o seu casamento, também estejam caminhando segundo aquilo que Deus tem como propósito para cada um de nós. E na junção das casas, das famílias, dessa ação de Deus, vai acontecendo a ação da comunidade, que Deus tem um propósito claro para que a comunidade, eu e você, estamos inseridos numa comunidade, num contexto histórico, financeiro, social, e esse contexto, ele precisa ser transformado. Ele precisa de uma resposta. A mensagem de Deus não é apenas para há 6.000 anos atrás, quando estamos pensando no Antigo Testamento, ou para 2.000 anos atrás, quando pensamos no Novo Testamento, mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus é para hoje. É uma palavra atual. E Deus está preparando a sua igreja para que eu e você, como igreja do Senhor, façamos diferença. E se pensamos nesse caminhar histórico da igreja cristã, nós vemos que a igreja já passou por várias fases. E eu creio que nós estamos chegando na última. E não faltará muito tempo para o arrebatamento. Portanto, a maioria das circunstâncias, dificuldades, problemas que eu e você temos hoje no nosso dia a dia, simplesmente no estalar de dedos, desaparecerão, porque assim como o relâmpago, o Senhor virá nas nuvens para buscar a sua noiva, a sua igreja, e chamará a mim e a você para nós alçarmos diante dele, sermos arrebatados e levantados diante do Senhor. Então as faturas vão ficar, os problemas vão ficar, e eu e você vamos ser levantados diante do Senhor. Mas é interessante olharmos para o livro de Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, porque nós começamos a ver também essas mudanças acontecer na igreja primitiva. Até o capítulo 10 eu vejo uma igreja que ainda está saindo da sua inércia, vencendo e colocando uma força sobrenatural para vencer essa inércia, para evangelizar, para dar o seu testemunho, para falar ao povo judeu o que é realmente a mensagem desse Messias, que já veio e eles negaram, renegaram, crucificaram, morreu, ressuscitou, foi arrebatado e eles ainda continuam lá atrás esperando o Messias, na inércia. Mas essa mensagem ela não poderia ficar presa em quatro paredes. As boas novas do Senhor não podem ser guardadas somente para mim. Ela vai avançando e vai alcançando as pessoas ao nosso redor. E quer queira, quer não, eu e você fluímos isso, nós transpiramos isso. Eu não preciso estar com a Bíblia aberta no meio da rua para dizer que sou crente. Eu posso estar parado na fila do pão, lá da padaria, do supermercado, e de repente uma pessoa vai olhar para mim, para você, e vai dizer, mas você é diferente. Por que você é diferente? E é o momento de nós falarmos, eu sou diferente porque eu sou de Cristo. Eu sou cristão. Eu creio no Messias que já veio, ressuscitou por mim e por você, e tem me alimentado e tem falado a mim, ao meu coração,
a cada dia, a cada manhã. Mas a verdade é que nós somos humanos. Temos os nossos momentos, de tergiversações, de oscilações, de medos, de pânico. Acontecem circunstâncias diante de mim e de você que nos bloqueiam. O medo nos faz bloquear. O medo nos faz paralisar. E às vezes a gente pode, entendendo sobre medos, sobre pânico, sobre bloqueios, a gente começa a perceber que, de repente, aquele pânico, aquele medo é até irracional. Mas existem os medos verdadeiros. Existem circunstâncias que são verdadeiras e são verdadeiros obstáculos diante de nós. E o que fazer quando nós estamos diante de um obstáculo verdadeiro? O que fazer quando eu estou diante de uma circunstância que não cabe a mim, por mais que eu queira, mudá-la? Por mais que eu deseje, eu não consigo mudar. Está além das minhas forças. Quando cabe a mim, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou me esmerar, eu vou buscar aqui algum recurso, ou ali outro recurso. Mas quando não cabe mais, você já se sentiu assim? Preso, amarrado, de alguma forma engessado, de alguma forma impedido de ir adiante? E não é porque você é incapaz, não é porque você não tem vontade, não é porque você se acomodou, mas é porque a circunstância é demasiada para cada um de nós. Eu vejo nesse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, de novo, essa circunstância se fazendo presente. É interessante porque, nesse momento, Pedro está diante de um momento ímpar na sua vida. O texto é bem claro, a partir do versículo 1, do versículo 12, há uma circunstância contrária e começa a haver aquela coisa, o que dá ibope? Dá ibope perseguir os cristãos? É isso que eu vou fazer. E político adora essas coisas, Já na época de Herodes, adorava fazer coisas que dá ibope, que chama atenção. E dava ibope, então perseguia os cristãos, então vamos perseguir os cristãos. E logo no versículo 1 ele diz que Herodes, ele manda prender aos cristãos e passa a Tiago ao fio da espada. É duro esse momento. Tiago morre nesse momento, decapitado, simplesmente por um capricho de um monarca chamado Herodes. Quando nós chegamos diante de circunstâncias assim, nós começamos a vacilar. E é interessante porque o texto diz que diante dessa circunstância que não é agradável aos cristãos, ele percebendo que está dando ibope, então ele manda prender a Pedro. E Pedro é colocado numa situação toda especial aqui. Ele chama a guarda pretoriana e põe 4 quaternas, 4 escoltas de 4 soldados para vigiar a Pedro. Pedro já tinha sido preso antes e saiu miraculosamente da prisão. Você vê Atos 5, versículo 19, que o anjo vem e liberta Pedro, e Pedro vai para fora da prisão, e no dia seguinte Pedro está no templo pregando. Herodes não quer correr esse risco. Ele põe 4 escoltas de 4 soldados para vigiar a Pedro. 4 soldados ficam dentro da cela com Pedro. Pedro fica algemado a cada um desses soldados para dizer assim, daqui você não vai escapar não.
Tem 4 soldados fora da cela, na porta da cela, cuidando para que ele não saísse da prisão. Tem mais 4 soldados na porta do pavilhão, para que ele não escapasse mesmo. Se passou pelos primeiros 4, passou pelos segundos 4, pelos terceiros 4, não vai passar. E 4 soldados ao portão da prisão. Esses soldados não estão vigiando os presos, estão vigiando a Pedro. Pedro não sai daqui. Pedro não vai escapar. O desejo de Herodes nesse momento é: eu vou deixar passar a Páscoa, porque eu não posso julgar a um judeu no meio da Páscoa, isso é contra a lei. Mas passado a Páscoa, ele vai ser julgado e vai ser outro decapitado. Os planos de Herodes são claros. Os planos dos soldados, mais ainda, um soldado romano não pode deixar um preso fugir. Se preso foge na mão de um soldado romano, ele morre. É o soldado que morre. Os planos do povo estão claros, o povo está naquela efervescência do Ibope. Ótimo, já matamos a Tiago, agora mata-se a Pedro. Está decidido. Quando tudo encaminha, então, para pensarmos é o fim, Deus diz: não, é o começo. Muitos dos planos dos homens contra mim, contra você, vão ser frustrados simplesmente porque não é o plano de Deus. Deus tem um plano para mim e para você. Pensamos em Romanos 8, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para mim e para você. E porque Ele tem um propósito para a minha vida, pode ser até que o mesmo propósito caiba na sua vida, mas Deus tem um propósito singular para a minha vida, e provavelmente Ele tem um propósito também singular para a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha na singularidade, na especificidade de cada um de nós. Então, porque Ele tem um propósito para a sua vida, então eu posso entender que as circunstâncias não são aquelas que vão dizer a última palavra. Mas Deus. E há momentos que a mim e a você cabe um milagre. Há quem não acredite mais em milagre hoje, no século XXI. Conversando com alguns teólogos, fala: mas milagre, isso é coisa do passado. Na época dos apóstolos, né, apóstolo? É, lá do passado. Deixa ele pensar assim, eu não acredito nisso. Deus tem feito milagres na minha vida essa semana passada. Deus tem feito milagres na sua vida. Se nós fôssemos pensar quantas bênçãos Deus já nos deu esse ano, não foi do ano passado não. Águas velhas, né? Águas passadas não movem moinhos, né? Foi desse ano. Você teria motivos para dar graças a Deus esse ano? Deus já fez milagres na sua vida este ano. Assim a gente começa a entender que a ação de Deus é contínua. E ela não depende de circunstâncias. Mas eu tenho que entender também que há um propósito de Deus para eu e você estarmos aqui. E nesse propósito de Deus não quer dizer que eu e você não vamos passar por problemas. O mundo vai ser um mundo das maravilhas. Só Alice vive lá. A Alice vive no mundo das maravilhas. Mas mesmo a Alice, quando chegou lá, encontrou uma rainha que dizia: corta-lhe a cabeça, né? Então a gente começa a ver que nem no mundo das maravilhas é tão maravilhoso assim, né?
A gente começa a perceber que Deus tem realmente um propósito na minha vida e na sua vida, e isso não é fábula, não é história que a gente conta para a criança dormir. É propósito de Deus para mim, para você. Se Deus tem um propósito, então eu preciso entender sobre os propósitos de Deus. E eu queria começar falando sobre o primeiro propósito. O primeiro propósito nós encontramos no versículo 5. O versículo 5 diz assim para mim e para você. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A gente aprende no português que a gente começa uma frase, fulano de tal, não sei o que lá. Mas, quando vem a palavra mas, está fazendo oposição a tudo que foi falado anterior. Pedro estava guardado por 4 quaternas de soldados, estava decidido que ele ia ser julgado, condenado, morto, mas a igreja orava incessantemente por ele. Às vezes eu tenho algumas dúvidas, não sei se você tem dúvidas, às vezes eu olho assim algumas vezes e falo, mas se já está decidido que ele vai morrer, por que orar? Por que orar incessantemente? Nós entendemos algumas teologias modernas, né? Que você tem que dar ordens para Deus, para que Deus faça e cumpra a sua vontade. Quem sou eu para dar ordens para Deus e que Deus faça a minha vontade? Às vezes eu estou olhando para uma coisa achando maravilhosa e é uma armadilha do capeta. E Deus fala, não, meu filho, não faça essa besteira. Sai, vaza. Sai de banda, mané, que isso é furada. Quando eu olho para esse texto, vejo a igreja orava incessantemente. É uma igreja que não tem aquela perspectiva de que Deus tem que fazer a minha vontade. Não. É uma igreja que está ciente de que Tiago já morreu. Ok? E Deus não quis ressuscitar Tiago. Ou não impediu Tiago de morrer. Morreu. E se Deus quiser que Pedro vá morrer, Pedro vai morrer também. Mas então, o que é orar incessantemente nesse momento? E aí nós começamos a entender a diferença que faz um cristão. Porque embora homens decidam sobre mim e sobre você, a última palavra não está na mão do homem. Quando o médico dá um diagnóstico, você vai morrer em tantos dias, a última palavra não está no diagnóstico do médico, mas está na mão do médico dos médicos que decide se eu vou morrer ou não vou morrer. Quando eu nasci, o médico disse que eu ia ter 1 semana de vida. Quando passaram 15 dias, aí ele apareceu no hospital, foi lá no quarto da minha mãe e falou assim, olha, sobreviveu, mas nunca vai falar e vai ser retardado. E eu falo, se eu sou retardado, eu não sei ainda, talvez sim, talvez não, não sei. Mas eu falo. E assim a gente começa a perceber quantos diagnósticos foram colocados contra mim, contra você, e não é a última palavra. Quando o juiz decidiu que, de repente, aquele juízo, aquele julgamento chegou a tal ponto, a última palavra é do juiz? Não. A última palavra é do justo juiz, que julga a minha e a sua causa, e é ele quem decide se é aquilo ou se vai ser outra coisa. Quando os homens querem, de alguma forma, nos prejudicar, nos colocar para baixo, ou, não sei, nos expulsar, nos colocar para fora, a última palavra é dos homens? Não. A última palavra é de Deus, que muita gente vai ter, né, como diria Zagalo, né, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir.
E assim a gente começa a entender o que é essa igreja nesse momento, orando incessantemente. É uma igreja que ela não está colocando a sua fé, a sua oração, ou tentando de alguma forma fazer valer a sua vontade, mas ela está colocando na mão daquele que realmente julga a nossa causa, aquele que realmente pode dar um novo curso à história. Orar incessantemente nesse momento é um exercício de fé, esperando que Deus dê um diagnóstico. Enquanto Deus não deu o diagnóstico, enquanto Pedro não foi decapitado, então nós vamos continuar orando. Enquanto não morreu, eu vou continuar orando para que seja curado. Enquanto não foi preso, julgado e condenado, eu vou continuar orando para que seja liberto. Enquanto ainda não foi expulso, eu vou continuar orando para que eu permaneça. E assim deve ser a nossa oração, a nossa intercessão, colocando na mão de Deus, colocando diante de Deus a nossa causa, para que Deus julgue a minha, você e faça a sua vontade. A sua vontade. Não a minha vontade. Não a sua vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus operar na vida de cada um de nós. Se tudo já estava decidido, precisava a igreja orar? Sim. E eu creio que em muitos momentos nós precisamos pagar o preço da oração. Ah, mas pastor, já estou orando 10 minutos por dia. Ora meia hora. Eu já estou orando meia hora, então ora uma. Poxa, mas é muito rápida essa resposta. Eu estou orando meia hora, ora uma. Se estiver orando uma hora, ora duas. Você exatamente entendeu a resposta, é isso mesmo. Lutero passava 6 horas de oração por dia. Você olha na história dos grandes homens de Deus ou mulheres de Deus que mudaram o curso da história, você vê essas pessoas orando horas. Aí você pensa, mas ele não tinha o que fazer, não tinha que pagar as contas como eu tenho que pagar. Tinha sim. E provavelmente tinha mais contas do que eu e você juntos. Mas ele sabe que é Deus que pode prover. É o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que pode me prover para que as contas sejam pagas, para que os problemas insolúveis sejam solucionados. É a oração. Orar incessantemente é confiar que Deus vai fazer um milagre. É confiar na mão de Deus. Mas entendendo ainda sobre o propósito de Deus, eu convido você a olhar o versículo seguinte, versículo 6. Versículo 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, na noite anterior, ele diz aqui, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eu sempre olhei para esse texto e me senti desafiado. Você está acorrentado com 2 camaradas que não gostam de você. Tem mais 2 dentro do mesmo ambiente na cela. Tem 4 na porta da cela olhando para você. Você não está com aquela fitinha, né, do Senhor do Bonfim, né? Não, você está com uma corrente pesada. E Pedro dormia? Eu, particularmente, eu deito e durmo. Sabe aquela pessoa que deita 5 minutos, está dormindo? Eu sou assim, eu deito, 5 minutos, estou dormindo. Só houveram 2 ocasiões que eu perdi o sono. 2 ocasiões. E foi porque eu estava orando por uma pessoa. Nessas 2 vezes eu perdi o sono. E eu vi o inferno. Eu vi o que é o inferno. O pessoal às vezes fala assim, uma situação infernal.
A situação mais infernal que você pensa é parque de diversões perto do que é o inferno. Eu sonhei e eu vi o inferno. E eu vi essa pessoa no inferno que eu estava intercedendo. E eu no sonho, eu perguntava para mim mesmo, mas o que eu estou fazendo no inferno? E aí eu sentia, você não está no inferno porque você vai estar, mas por causa de fulano. Às vezes as pessoas têm revelações de anjos, têm revelações de demônios. E ter uma visão de demônio não é agradável. Agora imagine você estar num lugar habitado por demônios. Só aí você começa a entender o clima de um inferno. Mas em meio a esse propósito todo, a gente começa a entender que eu tenho que confiar em Deus. Pedro está acorrentado, algemado. Não diz que ele está num spa, não diz que ele está num hotel 5 estrelas, ele está no calabouço. E dorme? E dorme? Isso é desafio para mim. Porque às vezes a gente quer fazer uma série de coisas nas nossas forças, nas nossas expectativas. Naquilo que cabe a nós, lógico, Deus quer que eu faça. Cabe a mim, eu devo fazer. Mas às vezes nós achamos que nós vamos fazer tudo. Inclusive a parte de Deus. Deus está demorando para fazer, eu vou ver se eu ajudo a Deus. Dou uma ajudazinha, dou um jeitinho. Deus não precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Ele vai fazer no tempo certo aquilo que precisa ser feito. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Pedro dormia. E quando o texto diz aqui que Pedro dormia, não é um sentido simbólico, não é uma ação aqui, né? É uma figura de linguagem. Não, é Pedro dormia, preso, algemado, acorrentado, ele dormia. Se você continuar vendo a vida de Pedro, depois Pedro escreve 2 cartas, 1 Pedro, 2 Pedro. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro diz para eu e você não nos preocuparmos, mas lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro não está falando de teoria aqui. Pedro está falando de uma realidade. E é interessante essa palavra de ansiedade, porque só hoje, no século XXI, que nós começamos a realmente entender o que é uma ansiedade. Ansiedade é o medo de uma coisa, que eu tenho medo que vai acontecer, que provavelmente nunca vai acontecer. 95% das nossas ansiedades nunca acontecerão. Nunca acontecerão. E aí Pedro vem falar assim, lança sobre Deus a vossa ansiedade. Eu acho que quando Pedro fala isso há 2000 anos atrás, o pessoal ficou pensando, o que é isso, né? Mas hoje, você, homem e mulher do século XXI, a ansiedade é o mal do século XXI, é aquilo que nos tortura, que nos faz ficar doentes e angustiados, ansiosos, preocupados com o que vai acontecer amanhã. E provavelmente não vai acontecer amanhã. Nós não dormimos, nós perdemos o sono, nós ficamos enfermos, nós ficamos doentes. O Salmo 127, versículo 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá ainda enquanto dormem. Enquanto dormem.
Eu não vou tirar agora isso ao pé da letra e dizer assim, bom, apóstolo, negócio, então a gente dormir. Boa noite, 6, vou pegar meu pijama, estou indo para casa e vou dormir. Mas entendermos essa lógica de Deus, que enquanto eu estou me preocupando, enquanto eu estou me angustiando, eu estou tirando da mão de Deus. E Deus está dizendo, deixa a sua ansiedade, a sua angústia na minha mão. Você sabe resolver isso? Esse aqui é um problema quântico, de física quântica. Eu não sou formado em física quântica. Aí Deus fala assim, eu sou. Então deixa na minha mão. E aí você fica queimando a mufa, tentando entender o que é física quântica, resolver o que é física quântica, quando você nunca soube o que é física quântica. Deus tem dado diante de mim, diante de você, desafios, não para que eu e você sucumbamos diante dos desafios, mas para que a gente aprenda a ser dependente de Deus e confiar em Deus. Se Pedro me diz para eu lançar sobre Deus as minhas ansiedades, é o exercício que eu devo fazer diariamente, colocando na mão de Deus. Se Davi me diz no Salmo 107 que Deus tem cuidado de nós, de mim, de você, e que Ele aos seus amados dá ainda enquanto dormem, então é um exercício que eu e você devemos confiar em Deus e descansar em Deus. Você tem descansado em Deus diante de algumas circunstâncias? Ou você tem se angustiado mais e mais? Eu tenho para mim que, quando eu posso resolver um problema, eu vou me esforçar e vou me esmerar para resolver aquilo. Mas se chegou um momento que eu não posso mais fazer nada, que o banco fechou, o comércio fechou, tudo está fechado, não tem mais como resolver, o que eu vou fazer? Vou dormir. E eu deito e durmo. E durmo bem. Porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter que acordar meio para enfrentar o problema. Se eu não dormir bem, como eu vou enfrentar bem o problema no dia seguinte? Eu imagino que Pedro, nesse momento, está diante de uma situação ímpar na sua vida. Tudo está claro que Pedro vai morrer. E Pedro dorme. Pedro podia fazer alguma coisa para mudar essa história? Não. Então, Pai, nas tuas mãos está a minha vida. Vou dormir. Boa noite. É um exercício de fé isso. Não é falta de responsabilidade. Não é loucura, alienação. É confiança em Deus. Posso fazer eu alguma coisa? Posso. Então eu vou fazer. Não posso? Não. Então eu vou dormir. Isso é confiar em Deus. Mas queria levantar um terceiro ponto importante aqui. Versículo seguinte. Nós estamos de versículo em versículo. Versículo seguinte, versículo 7. Versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O texto diz que, de repente, uma luz iluminou o ambiente. Você prestou atenção como é que estava a circunstância de Pedro? Pedro está dentro do calabouço, preso com 4 marmanjos do lado de fora na porta, acende uma luz na cela e só Pedro vê. Só Pedro enxergou a luz. Só Pedro viu o anjo. Eu imagino que esse momento Pedro fica até pensando, mas sou eu mesmo? Estou dormindo. É uma visão, já entendi. Estou dormindo, estou sonhando, que eu vou morrer, né? É uma visão, né? Aí o anjo dá uma sacudida e pensa: levanta, Pedro, acorda aí, pô, está dormindo, levanta, põe a sandália nos pés, veste a roupa aí e tal.
Aí Pedro levanta, meio abobalhado assim, fala, põe a capa, vamos embora, vaza, mano, vaza. Assim eu entendo que há situações que eu e você temos que confiar em Deus para ter o momento certo e termos a solução em Deus. E é Deus quem vai dar a solução a cada um de nós, a mim e a você. É Deus quem tem a solução para mim e para você. E Deus vai dar a solução a mim, ou a você, porque como eu disse no início, Deus dá uma ação especial para cada um de nós. É uma ação singular de Deus. O projeto que Ele tem para vir para você, é para mim. Então Ele vai dar a solução do nosso problema. E se Ele tiver que mover céus e terras, Ele vai mover céus e terras. Se as algemas tiverem que cair, as algemas vão cair. E se os soldados que estão tentando nos prender vão ficar dormindo, comendo mosca, eles vão continuar dormindo, comendo mosca, e eu e você vamos sair e dar tchauzinho ainda pela janela. Mas é Deus quem provê a solução. É Deus quem tem solução para mim e para você. E aí cabe a nós entendermos que nós vamos ter a solução das nossas questões pessoais em Deus. É somente em Deus que virá a solução dos nossos problemas. Mas por último, para terminar, ainda nesse versículo, diz que o anjo despertou a Pedro. E como quarto e último ponto, eu quero entender que a ação desse anjo vem para ajudar a mim e a você em meio às circunstâncias. Deus envia anjos para mim e para você, para nos cuidar, para nos ajudar, para nos prover. A ação dos anjos é vir trazer algo de Deus, da parte de Deus, para mim e para você. Eu entendo que há momentos que Deus vai enviar literalmente um anjo, vai ver um anjo, e a gente quando chegar lá no céu fala, já te conheci, eu já te vi de algum lugar. É, aquele dia, rapaz, é mesmo, olha. E eu não sabia que você era um anjo. E há momentos que Deus vai usar uma pessoa como um anjo na nossa vida para cuidar de mim e de você. Mas o interessante nesse texto é que esse anjo, ele vem e traz a libertação de Pedro daquilo que era impossível. Eu sei que tem gente que gosta, que é a coisa assim, anjo da guarda, né? Já viram aquela história do anjo da guarda? E a gente fica procurando descobrir qual é o nome do seu anjo da guarda. Eu sei que tem gente que acredita nisso. Para mim, então, se dá o nome do anjo. Eu não preciso saber o nome do anjo que Deus enviou, eu preciso saber que Deus enviou um anjo. Eu preciso ter clareza que Deus envia anjos para mim. O Salmo de número 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Então, se eu temo ao Senhor, Deus envia um anjo para se acampar ao meu redor. O anjo está acampado ao meu redor. O nome dele eu não preciso saber, gente. Eu sei que existe um anjo acampado ao meu redor. Aonde eu vou, o anjo vai. E se eu estou indo nos caminhos de Deus, o anjo segue o caminho de Deus. Lógico, se eu me afasto do caminho de Deus, não é crendice, simpatia, corrente angélica, que ele tem que ir junto comigo para onde eu for. Se eu estou me afastando do caminho de Deus, ele vai falar, você vai, eu fico. Você está por sua conta e risco, aí vaza, mano, que você está saindo fora. Lógico. Mas se eu estou no caminho de Deus, o anjo me acompanha aonde eu for. Agora eu preciso ter uma revelação, eu preciso enxergar que Deus colocou um anjo aqui do meu lado? Não, a palavra diz isso para mim.
Isso é somente para o pastor Richard, não é isso que diz a palavra? Porque Deus, né, Salmo 34, 7, vem, o anjo se acampa ao redor do pastor Richard, é assim? É apóstolo assim? Não, claro que não. O anjo se acampa ao redor daquele que teme ao Senhor e o livra de todo o mal. Aonde você vai, o anjo vai. Aonde você está, o anjo está. Aonde a planta dos seus pés pisar, o anjo está pisando. E aí agora começou a ficar mais claro o propósito de Deus para a nossa vida, não é verdade? Mas não é invenção minha, não. Pega outro texto também, ó, Salmo 91, versículo 11. Vai gravando isso. Salmo 91, 11 diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Deus dá ordens aos seus anjos. Então Deus, hoje, de manhã, ele já falou, olha, fuso horário de Berna, da Suíça. O Richard está acordando. Vaza, mano, sai daqui, ó. Vai lá que o Richard vai fazer isso hoje, vai fazer aquilo hoje, vai pegar o carro, vai para tal lugar. Ele é onisciente, ok? Então ele sabe para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que vai dar certo, o que vai dar errado. E o que ele diz, o texto? Que ele dá ordens aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito. E se você vê o texto, ele diz para que nos guarde e não tropece em alguma pedra. Essa provisão de Deus é para você. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, eu te aconselho, marque em vermelho. É minha promessa, é meu. Põe seu nome, escreve em cima. Richard, fulano, Beltrano, põe seu nome. É minha promessa. Porque Deus já me deu essa provisão. Deus tem essa provisão para mim e para você. Porque Ele tem um propósito. Portanto, nós devemos entender que há um caminho a fazer em oração. Devemos entender que nesse caminho em oração, dentro do propósito de Deus, nós devemos entender também que eu preciso confiar em Deus, não ficar tirado da mão de Deus, mas confiar é depositar na mão de Deus. E se eu não posso fazer mais nada, o que eu vou fazer? Vai dormir. Vai dormir. Descanse em Deus. Porque eu sou uma pessoa alienada, porque eu sou uma pessoa irresponsável, porque eu não acredito na promessa de Deus? Não, porque eu não posso mais fazer nada. Então Deus vai fazer. Ele vai dar uma solução, Ele vai dar uma luz, e Ele vai enviar um anjo para resolver esse problema aí. Não sei qual, é seu e Deus. Mas Deus vai dar a solução. Portanto, se você precisa de um milagre, esse é o caminho. Confiar em Deus, esperar a solução em Deus, e esperar a vinda do anjo do Senhor para nos prover. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos e ter um momento de oração. Eu não sei como foi a sua semana, como tem sido a sua semana, mas eu sei que as nossas semanas não são fáceis, porque os dias são maus. Eu sei que há momentos na nossa vida que a gente olha e pensa, só um milagre. Só um milagre para que eu tenha um emprego melhor, só um milagre para que isso seja resolvido, só um milagre para que mude o meu casamento, só um milagre para que minha situação profissional se resolva, só um milagre para que as minhas economias se resolvam, só um milagre para pagar essa fatura. Isso é só um milagre. E se você precisa só um milagre, eu diria para você, esse é o caminho. Esse é o caminho.